Essa vez me cortou, hein? Dessa vez eu não vi. Quem falou dislexia? Alguém falou. Fui eu. Eu não tô vendo quem. Eu, João Lucas. Oi, João Lucas. Sim, a dislexia, o TDAH são problemas que podem influenciar a aprendizagem, vão dificultar a aprendizagem. Tem tratamento, a gente viu isso em desenvolvimento, né? Tá certo. O que mais que pode trazer um problema de aprendizagem? A pessoa pode. Tá, Oi. eu estava pensando aqui, quando a criança tem uma má alimentação em casa, pode afetar o aprendizado também, né? Porque em muitas escolas públicas tem crianças que vão pelo lanche, porque não tem o que comer em casa. Sim, Jordane, quem implementou a merenda escolar foi exatamente por isso, com essa ideia de que saco vazio não para em pé e de que uma criança com fome não aprende. Você tem razão. Tanto é uma realidade brasileira de que muitas crianças vão à escola para ter a primeira refeição ou a única refeição do dia. Tanto é uma realidade que no ano passado, na época das férias, eu vi uma entrevista com uma mãe desesperada no meio do período de férias. Ela falou: tem tanta mãe que fica desesperada nas férias porque os filhos estão em casa fazendo bagunça. Meu desespero não é esse. Meu desespero é porque nas férias meus filhos emagrecem, porque eles não têm comida, não têm fartura. Então, ela estava triste dando essa entrevista. Eu fico pensando agora nessa época de pandemia, que as crianças estão sem escola, gente. Oi, Ana. Isso que eu ia falar, justamente esse problema. Eu vi na internet aí muitas escolas que estavam ainda fornecendo alimentos nos primeiros meses, fornecendo a merenda ainda, mesmo a escola estando sem funcionar, para algumas crianças irem lá retirar a merenda justamente por causa desse motivo. Só que eu só vi isso no início. Eu fico imaginando como que tá a situação dessas pessoas agora, né? E Sim. não é um acesso só. A gente vive numa bolha social muito fechada. E às vezes a gente nem para pensar nisso, mas até na educação online vai muito além do problema de não ter internet ou de não ter acesso a aparelho, né? Sim, sem dúvida. É um caso triste de se pensar também. Pois não, você acabou sua live já? Uhum. Dá licença que a mamãe está fazendo a dela ainda. Tudo bem. É triste, comovente, muito complicado. Eu acredito que só aconteceu essa ajuda de merenda no início porque as escolas ainda deveriam ter um restinho, né? Porque acredito que agora não está tendo aula, o governo não está enviando a verba e nem a merenda para as escolas, porque na cabeça deles deve ser sem sentido, já que não tem criança na escola. Então, essas escolas que estavam tentando ajudar de alguma forma, elas ficaram de mãos atadas nessa possibilidade, né? Então, sim, Jordane, uma criança que não come, ela não, uma criança não, uma pessoa que não come, inclusive que não come adequadamente, não adianta comer qualquer coisa. Tanto é que quando eu falei, dei aula para vocês sobre diferença de estrutura financeira. No primeiro período lá de desenvolvimento, eu falei que esse tipo de. Até a classe social influencia no desenvolvimento humano. Não é porque ser rico é melhor do que ser pobre, mas as condições estruturais são melhores. Tem muita criança dentro de uma casa que é rica, que come mal? Tem, mas aí é uma opção da criança, uma falta de orientação dos pais. Mas quantas crianças que não comem porque não têm o que comer? Isso é muito triste, mas é uma realidade. Outro problema também de outra questão que pode influenciar, pode conduzir a problemas de aprendizagem pessoal, são questões ligadas ao próprio desenvolvimento humano. Um problema na gravidez, uma gravidez complicada, pode acarretar em alguma perda de composição de neurônios, um parto difícil,
que falta oxigênio, se essa criança não for socorrida a tempo, ela também pode ter alguma deficiência mental leve. Condições de acidente, uma lesão, né, neurológica, seja causada por uma doença ou por uma queda, também pode ocasionar em problemas de aprendizagem. Então, é muito grande, são várias as possibilidades para trazer um problema de aprendizagem. Não é tão simples, não existe uma apostila, um livrinho que vem falar, se tem essa característica, o problema dele é esse, não existe. Então, problemas de aprendizagem é também um tema ligado ao trabalho do psicólogo escolar, não necessariamente para identificar e fazer o diagnóstico, mas ele deve saber quando encaminhar as crianças e para onde e para quem encaminhar essas crianças. Ele deve saber se tem que encaminhar essa criança para uma fono. Ele deve estar trancado. Ah, não, o André saiu. Ele deve saber se tem que encaminhar essa criança para uma avaliação psicológica ou neurológica e assim por diante. Então, existem muitas possibilidades de trabalho do psicólogo escolar. Eu acredito que com os textos que nós vamos ter e com as aulas que a gente vai ter, vocês verão muitas possibilidades de trabalho, de atuação dessa área da psicologia. Eu sei que não deu o tempo final dessa nova conexão que a gente fez, mas eu sei também que a professora Joyce vai começar às 10h50. Então, agora a gente está inteirando os nossos 50 minutos de aula e eu posso encerrar esse momento com vocês. Hoje foi apenas para a gente introduzir o assunto, fazer vocês refletirem, pensarem em sugestões e assim que vocês quiserem, eu estou aberta a aceitar essas sugestões, dúvidas, para a gente ter essa troca bem rica durante esse semestre. O que vocês acharam da disciplina de estágio em psicologia escolar? Era mais ou menos isso? O que vocês estão sentindo? A disciplina é bacana porque com a Joyce eu creio que a gente vai ver muitos teóricos, né? Então, na sua disciplina é bacana que a gente vê exemplos na prática mesmo, como vai funcionar, né? Exatamente, a gente vai tentar fazer essa conjunção, né? Ela trabalhando com vocês as teorias de aprendizagem, os principais teóricos, Piaget, Vygotsky, Vallon, que são os principais teóricos da aprendizagem, e nós vamos trabalhar na prática, as temáticas. Como que funciona isso na prática? O que é que o psicólogo escolar pode fazer? Ok, então? Eu encontro com vocês, então, na sexta agora? Em social? É isso? Acho que sim. Ser psicólogo também? Ser psicólogo de vocês é o 4? Não, eu não estou com vocês em ser psicólogo, não. Eu estou com ser psicólogo 4 da noite. A aula é sábado. Legal até. Então, eu encontro com vocês na sexta. Boa aula com a professora Joyce. Alguém falou? Vai ter alguma atividade? Não, porque a gente não sabe ainda onde inserir. Vai começar a semana que vem, tá? Tá bom, então. Beijo. Beijos, blues e poesias. Que lindo. Tchau, tchau. Tchau.